Uma bênção divina para o dia e a semana de quem nos ouve. Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar juntos um material bem específico. Isso aí. Hoje, o foco é um capítulo do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge, que fala da meditação na Palavra de Deus. Muita gente fala disso, né? Mas a visão dele parece ter algo particular. Sim, é uma abordagem bem definida. E a nossa missão aqui é explorar o que ele realmente quer dizer com meditar e por que essa prática é vista como tão impactante no livro. Exato. Bom, o capítulo já começa forte citando Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. E aí, conecta isso com prosperidade, sucesso, isso já chama atenção, né? Com certeza. É um ponto de partida que desperta a curiosidade. Ok, então vamos desembrulhar isso. O que o Bob Sorge entende por meditar? É diferente daquela ideia mais comum, sei lá, de esvaziar a mente? Olha, é completamente diferente. A visão que Sorge apresenta não tem nada a ver com esvaziar a mente. Pelo contrário, é sobre encher a mente, sabe? E de uma forma muito específica, muito ativa. Encher a mente. Como assim? Meditar, para ele, é o oposto de ler a Bíblia correndo, de forma superficial. Implica desacelerar mesmo, parar em cada palavra, cada frase, e contemplar com a intenção clara de achar significados que não estão ali na cara. Entendi. Para deixar isso mais claro, ele usa uma metáfora bem forte, eu acho. Ele compara a Bíblia a uma cordilheira enorme, sabe? Cheia de tesouros escondidos, joias, ouro puro, em lugares secretos. Uma montanha de tesouros. Isso. E a meditação seria então a nossa ferramenta, tipo a picareta, a pá, o que a gente usa para cavar nesse terreno rico da palavra. Entendi, a ferramenta de escavação. A premissa básica dele é que sempre tem mais para descobrir. Ele até diz que ninguém jamais esgotou o significado de um único versículo. Meditar é essa arte paciente quase. É obsessiva de extrair todo o valor de cada palavra. Como um garimpeiro mesmo, que sabe que tem ouro ali e não desiste fácil. Garimpeiro, escavação, essas palavras dão uma ideia de esforço, né? De trabalho pesado. Como é que essa mineração de significados acontece na prática segundo o livro? É só uma questão intelectual de usar as ferramentas certas? É interessante você perguntar isso, porque, embora ele descreva, sim, ferramentas bem concretas, Sorge insiste muito que o processo não é só um esforço humano ou intelectual. Ah, não é só isso. Não. Tem uma ênfase muito forte na dependência da ajuda divina. Ele até cita Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Faz sentido. A verdadeira iluminação, sabe? Aquela compreensão que vai além do óbvio. Ela é vista como um dom mesmo, que vem de Deus, através da palavra viva que é Cristo, agindo pelo Espírito Santo. Então a atitude muda. Muda completamente a atitude de quem medita, segundo o autor. Não é uma postura de, eu sou inteligente, eu vou decifrar isso. É mais uma súplica, tipo, Senhor, fala comigo através disso. É reconhecer que sem essa ajuda divina, a escavação vai ser superficial. Uhum. Sorge parece acreditar que só com essa ajuda a gente acessa as riquezas mais profundas do texto. É como se precisássemos de uma luz especial, divina, para enxergar o ouro na rocha. Entende? Entendi. E o processo em si, como ele descreve, essa busca? O processo envolve um questionamento profundo, persistente do texto. Ele usa o Salmo 76 para ilustrar. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Medita e pergunta. Isso. Tem a dupla ação. O coração contempla, sim, mas o espírito está ativamente perguntando, investigando. É uma busca diligente por novas percepções. E aqui entra um ponto que Sorge acha crucial. Essa busca não pode se contentar com o fácil, com o óbvio. Ah, interessante. Ele sugere que as verdades mais valiosas podem estar escondidas justamente onde tem tensão, paradoxo, sabe? Ou em camadas de significado que só aparecem com insistência, como descascar uma cebola, camada por camada. A primeira impressão, raramente, contém tudo. Compreendo. Então não é ler passivamente, é interrogar o texto com intensidade. Mas
que tipo de pergunta? Imagino que vá além do básico, o que isso significa para mim hoje. Sim, sim, ele argumenta que precisa ir muito além disso. Ele menciona aquelas perguntas investigativas mais comuns, claro, como ponto de partida. Quem escreveu? Para quem? O quê? Por quê? Qual o significado central? Tem um princípio espiritual aqui? Como eu aplico isso? As perguntas básicas de estudo. Exato. São importantes, mas ele nos empurra para um nível de questionamento mais fundo. A pergunta que Sorge considera realmente transformadora é: por que o Espírito Santo escolheu que isso fosse escrito desta maneira específica? Uau! Essa pergunta muda o foco. Muda totalmente, porque aí abre um leque enorme de investigação. Por que essas palavras e não outras parecidas? Por que essa estrutura de frase? O que a inclusão de um detalhezinho revela? E talvez o mais intrigante, o que a omissão de certas informações pode indicar. Nossa, pensar no que não está lá exatamente. A curiosidade, segundo ele, deve ser aguçada especialmente por passagens que parecem obscuras, difíceis, ou até, olha que interessante, por aquelas que parecem óbvias demais. Ali pode ter profundidade escondida. É um chamado para a gente desconfiar da nossa facilidade em achar que já entendeu tudo. Essa pergunta sobre o porquê da forma é poderosa mesmo. Passa de consumir informação para investigar a intenção divina na comunicação. E o livro dá alguma ferramenta mais concreta para ajudar nessa investigação, nessa escavação? Sim, sim. O capítulo detalha 5 abordagens principais. Funcionam como um kit de ferramentas para essa meditação investigativa. Não é uma fórmula, sabe? Mas são caminhos para aprofundar o questionamento. Ok. Quais são? A primeira ferramenta é o contexto. Isso parece básico, mas é fundamental. Olhar com cuidado o que vem antes e o que vem depois da passagem. Como os versículos anteriores preparam o terreno. Como os seguintes desenvolvem a ideia. Sorge diz que isolar um versículo é quase sempre um convite ao erro. O contexto é rei. Faz todo sentido. Como ler uma carta começando pelo meio, né? Qual a segunda? A segunda são os significados da palavra. Aqui a coisa fica um pouco mais técnica, mas ele acha crucial. Envolve explorar as nuances das palavras-chave nos idiomas originais, hebraico, grego, que outras ideias essa palavra carrega. Ah, e pro original. E comparar diferentes traduções da Bíblia também ajuda muito, né? E ele recomenda usar ferramentas como dicionários bíblicos, léxicos, para a gente tentar pegar a riqueza que às vezes se perde na tradução. Isso já exige um pouco mais de dedicação mesmo, e além do texto que a gente tem na mão. E a terceira ferramenta? A terceira são as referências cruzadas. A ideia aqui é que a Bíblia interpreta a si mesma. Então usar uma concordância bíblica, ou aquelas referências que muitas bíblias de estudo já trazem, ajuda a encontrar onde mais aquela palavra ou conceito aparece. Como o uso em outro lugar ilumina o significado aqui. Só as de ver a escritura como um todo conectado, sabe? Entendi. Contexto, palavras, conexões internas. Qual a quarta? A quarta é a repetição. É simples, mas poderoso. Prestar atenção ao que é repetido. Palavras, frases, ideias que aparecem várias vezes numa passagem, num livro ou até na Bíblia toda, geralmente indicam uma ênfase divina. O que Deus está querendo destacar ao insistir naquele ponto. A repetição é uma pista importante sobre o que é prioridade na mensagem. Boa dica, prestar atenção na repetição. E a quinta e última ferramenta? A quinta é o simbolismo. É identificar as figuras de linguagem, metáforas, símiles, parábolas, tipos, e perguntar o que esses símbolos representam. Sorge argumenta que muitas vezes por trás de uma imagem ou história concreta tem uma realidade espiritual profunda sendo comunicada. Entender o símbolo é acessar essa camada mais profunda de verdade. Contexto, significados, referências, repetição, simbolismo. Realmente parece um conjunto de ferramentas para uma análise bem minuciosa, exige tempo, atenção, parece um trabalho sério mesmo, o que nos leva à pergunta óbvia: qual é o resultado esperado? Para que esse esforço todo? O que essa prática, do jeito que Sorge descreve, faz na vida de alguém? Do bom tesouro que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Sim, lembro dessa passagem. A lógica que Sorge tira daí é a seguinte:
Por natureza, a gente tem um mau tesouro acumulado no coração por causa do pecado. A meditação profunda na palavra seria o processo que Deus ordenou para a gente, substituir esse mau tesouro por um bom tesouro. E esse bom tesouro é a palavra de Deus não só lida, mas digerida, assimilada, internalizada. Ah, então não é só acrescentar o bom, mas ativamente tirar o mal através da meditação. Que interessante essa dinâmica de substituição. Exatamente. Ele argumenta que essa internalização profunda só acontece nesse processo de meditação diligente lá no lugar secreto. Não é automático. Exige essa escavação. O bom tesouro, quando é depositado, começa a deslocar o mal. Entendi. E essa mudança interna, esse novo tesouro no coração, inevitavelmente transborda para o exterior. Leva a novos padrões de fala, as palavras começam a refletir a palavra que está dentro e novos padrões de conduta. As ações começam a se alinhar com a verdade assimilada. Então o comportamento muda. Sim, o resultado final, o grande objetivo, segundo Sorge, é a conformação à imagem de Cristo. A pessoa se torna mais parecida com Jesus, porque o coração está sendo preenchido com as coisas de Jesus, através da meditação na sua palavra. Ele vê a meditação como um meio, essencial para essa transformação de caráter. E é nesse ponto que o texto usa uma linguagem que realmente me chamou a atenção. Fala em se tornar um viciado em meditação. Isso soa quase chocante num contexto espiritual. O que ele quer dizer com isso? Sim, viciado. É a palavra que ele usa. E é claramente para provocar mesmo, né? A ideia que ele desenvolve é que, ao experimentar o prazer e o fruto real dessa comunhão profunda com Deus, através da palavra na meditação, a pessoa desenvolve uma espécie de dependência positiva, um vício santo. O lugar secreto da meditação se torna um lugar preferido da pessoa, onde ela anseia estar. Um lugar preferido. Ele chega a sugerir que esse lugar secreto pode se tornar, de certa forma, até mais desejável do que a reunião pública da igreja. Mais que a igreja. Calma, não por desprezar a comunhão, de forma alguma, mas porque ali, na meditação pessoal, a pessoa experimenta Jesus alimentando a alma diretamente, sem intermediários humanos. Sabe, na igreja, recebemos alimento valioso, claro, mas muitas vezes já processado por outra pessoa. Sorge argumenta que as porções mais doces, mais transformadoras, são aquelas que Jesus entrega pessoalmente ao coração durante a meditação. Aquele alimento direto da fonte. Exato. E ele conecta isso com o poder da palavra rema, que a gente pode entender como aquela palavra específica da Escritura que o Espírito Santo parece que acende, ilumina e aplica de forma muito pessoal para a nossa situação naquele momento. Ah, a palavra específica para você. Isso, essa palavra recebida diretamente na meditação, teria um poder único para sustentar a gente no meio de tribulações pesadas. Seria a verdadeira comida espiritual. Entendi. E Sorges descreve um ciclo fascinante, baseado em Provérbios 16, 26. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O ciclo seria assim: Deus alimenta a pessoa com sua palavra na meditação. Isso satisfaz a fome da alma de um jeito incomparável. Satisfaz. Mas, aí vem o paradoxo. Essa mesma satisfação profunda desperta uma fome ainda maior por mais dessa comunhão, por mais dessa palavra viva. A pessoa prova o quão bom é o Senhor nesse lugar secreto e fica, de certa forma, estragada para substitutos inferiores, sabe? Estragada no bom sentido. No melhor sentido. E essa fome crescente impulsiona a pessoa de volta para a meditação. Estar com Jesus na palavra se torna a atividade mais desejada, a ocupação favorita. Daí o termo vício. Fascinante essa dinâmica onde a satisfação gera mais fome, impulsionando um ciclo contínuo. Bom, então, tentando amarrar tudo que a gente explorou hoje com base nesse capítulo do Bob Sorge, a meditação na palavra, para ele, não é relaxamento passivo, é um engajamento ativo, quase uma escavação intelectual e espiritual no texto bíblico.
Exatamente. Requer questionamento intenso, aquela pergunta do porquê dessa forma, dependência da iluminação divina e o uso daquelas ferramentas, contexto, palavras, referências, repetição, simbolismo. Isso. O objetivo não é só informação, mas transformação profunda do coração, substituindo o mau tesouro pelo bom tesouro da palavra, e isso leva a uma vida mais parecida com a de Cristo e a um desejo crescente, esse vício santo por essa intimidade com Deus na sua palavra. E ele termina lembrando Filipenses 4.8, né? Focar a mente no que é verdadeiro, nobre, justo. Perfeito. E essa descrição tão vívida da meditação, como essa comunicação intensa e pessoal com Deus, centrada no texto bíblico e cultivada na solidão do lugar secreto, nos deixa com uma questão interessante para refletir, né? Qual seria? Se essa prática, como Soja descreve, se torna tão central e tão focada na palavra escrita como o principal meio de ouvir a Deus, como que ela interage ou talvez até reconfigura outras formas de experiência espiritual que uma pessoa possa valorizar. Penso na experiência comunitária, nos dons espirituais, na intuição ou mesmo na contemplação mais silenciosa. Como integrar essa abordagem textual profunda com outras dimensões da fé? É algo para a gente pensar sobre o equilíbrio na jornada espiritual de cada um. Última pergunta para levar conosco, sem dúvida. E fica o convite para quem nos acompanha. Vamos continuar explorando outros insights do livro Os Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge, nas nossas próximas conversas. Tem muito mais ali para a gente desvendar. Com certeza. Por hoje, ficamos por aqui. Que Deus abençoe ricamente a todos os ouvintes. Até a próxima. Até a próxima.